Quero convidar a igreja para nós lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Veio uma palavra ao meu coração. Eu queria compartilhar esta palavra com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Eu quero ler um texto bastante conhecido e nós queremos tirar alguma coisa desse texto, porque tem, né? Sempre tem alguma coisa para a gente tirar da palavra de Deus. Como diz ali o Sinivaldo, né? O poço é fundo e a corda é curta, né? Mas dá para tirar um pouquinho de água. Quero ler do versículo 46 ao 52. É um texto que a igreja conhece até de cor. Esse texto, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Não se renova, mas é nova. E sendo nova, Deus sempre tem uma mensagem para o nosso coração. Diz a palavra do Senhor assim, versículo 46 é o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o que, irmãos? Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o trouxesse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu queria, irmãos, não sei se os que anotam, né? Eu queria falar nesta oportunidade sobre 6 pontos fundamentais para uma mudança radical na vida de um homem. 6 pontos fundamentais para uma mudança radical na vida de um homem. Porque a mudança na vida desse homem aqui foi uma mudança radical, sim ou não? Uma mudança tremenda. Então, eu queria falar sobre isso, sobre esses 6 pontos que eu pude observar. É claro, se a gente for olhar, né, dissecar esse texto, nós vamos achar mais qualidades para esse cego, para esse mendigo. E uma coisa interessante, que além de ser cego, ele era mendigo, porque nem todo cego é mendigo, né? Tem muitas pessoas que é cego e rico, mas esse aqui tinha 2 problemas com ele. Além, irmãos, de ser cego, era mendigo, vivia pedindo esmola ali na porta, na entrada de Jericó. Então, ele tinha esses 2 problemas: era um homem cego
e mais um agravante. Além de ser cego, ele era um mendigo que vivia pedindo esmola. E o primeiro ponto que eu queria comentar sobre esse tema que eu dei aqui para os irmãos é que este cego, ele tinha uma qualidade boa, né? Este cego tinha uma boa qualidade. Que qualidade é essa que eu encontro nele? Ele sabia ouvir, né? Ele estava ali na porta de Jericó, ele não enxergava, mas o primeiro ponto que eu queria falar sobre ele é que ele sabia ouvir. Este homem, irmãos, esse homem, ele tinha a sua audição bastante aguçada. Diz que quando a pessoa perde um dos sentidos, por exemplo, ele perdeu a visão, outro sentido aguça mais, não é? Fica mais aguçado. E este homem aqui, certamente, ele tinha esse sentido, que era a audição, bastante aguçada. Que eu acredito que passavam tantas pessoas ali, eu acredito que entrava muitas multidões ali naquele lugar, pelaquela porta, mas esse dia ele estava ali, mas estava pedindo a sua esmola, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava atento, ele estava ouvindo, não é? Ele não podia ver, irmãos, não podia enxergar, mas uma coisa ele sabia fazer, que além de pedir, ele expressava com a sua voz, pedindo esmola, não é? Mas ele estava ali com a sua audição bastante aguçada para ouvir o que estava acontecendo ao seu redor. Irmãos, e isso é importante para nós, não é? Servos de Deus, estar com a nossa audição bastante aguçada. Eu queria ler alguns trechos também da palavra de Deus, trazendo alguns exemplos de pessoas na Bíblia que estavam com a sua audição bastante atenta no que estava acontecendo, porque tem pessoas, irmãos, que eles enxergam bem, né? Enxergam bastante, mas quando tem que ouvir, não ouve, não é? O que foi que falou? Não sei, eu nem ouvi o que foi que falou. Eu nem entendi o que foi que falou. Eu não entendi nada. Falou, mas eu não entendi. Então, irmãos, esse sentido aqui, que a nossa audição, principalmente quando nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, é importante que nós ouçamos a palavra de Deus, ou mesmo um hino, não é? A gente presta atenção naquele hino que está sendo cantado, e a gente ouvindo aquele hino, Deus já começa a falar conosco. Em algum trecho daquele hino que a pessoa vai cantando e você vai absorvendo aquilo com a sua audição, daqui a pouco você fala: opa, Deus falou comigo nesse pedacinho aqui Deus falou comigo, eu senti que aquilo ali foi a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos, irmãos, buscando algo do Senhor, e às vezes uma palavra de uma pessoa é a resposta de Deus para aquilo que você queria entender. Que às vezes a pessoa, até orar, na nossa oração, seria importante que a gente orasse e desse um tempo também para Deus falar, para a gente ouvir a voz de Deus. Que muita gente fala com o Senhor, fala com o Senhor, mas muitas vezes nós não paramos, irmãos, para ouvir Deus falar, porque o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele fala, e isso é importante, a gente saber ouvir. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pregador que pregava muito, mas tinha uma agenda lotada, muito lotada. Eu acredito que alguém já até ouviu isso. Ele tinha uma agenda lotada e ele já não parava para orar. E um dia, quando ele fazia um percurso de trem lá na Alta América, esse trem quebrou e ele entrou em desespero. Ele tinha uma multidão esperando ele no ginásio.
havia uma multidão, e aquele homem ele entrou em desespero, ele tinha um compromisso, e ele se retirou para orar, para perguntar a Deus por que tinha acontecido aquele imprevisto, e Deus respondeu, falou com ele no coração dele, disse: olha, fui eu que quebrei o trem. Mas como assim? O senhor quebrou o trem? O senhor impediu que eu fosse fazer a sua obra? Deus disse: olha, eu preciso falar contigo, você precisa me ouvir? Faz tanto tempo que eu não falo, que você não ouça, eu não ouço mais você falar, e você não tem me ouvido mais, só você está falando. Irmãos, é importante que nós, como igreja do Senhor, como filho de Deus, nós estejamos com os nossos ouvidos atentos a tudo que Deus está falando conosco, e não só falando do âmbito espiritual, mas na vida secular também. Na nossa vida secular é importante também a gente parar para ouvir, estar com a nossa audição bastante aguçada para ouvir Deus falar. Vamos ler aqui a palavra de Deus também. Primeiro livro de Samuel, nós vamos ver aqui um homem que estava com seu ouvido bastante aguçado, interessado em alguma coisa, não é? 1 Samuel capítulo 25, capítulo 17. Davi, 1 Samuel 17. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 25, do 25 até o 20, deixa eu ver aqui, até o 27. Eu queria pedir um irmão que lesse, por favor, se quiser nos ajudar também na leitura, pode ler também. 1 Samuel, do 25 ao 27. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivos? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Amém? Vamos ver que Davi, ainda bem jovem, ele foi ali àquela batalha, àquela guerra, mas ele não foi para lutar, ele foi para levar pão, queijo, grão tostado, enfim, foi levar alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega ali, ele estava ouvindo alguém falar. Alguém estava falando um negócio ali e Davi prestou bem atenção na conversa. Alguém dizia: olha, quem ferir ao filisteu, a Golias, rapaz, vai receber uma bênção sem tamanho. E Davi disse: opa, bênção é comigo mesmo, deixa eu escutar direito esse negócio. Disse: olha, o rei vai dar a filha em casamento, vai ser isento de impostos e vai enriquecer grandemente. E Davi disse: dá para repetir essa conversa aí? Eu escutei, mas eu queria uma confirmação. Repete isso daí para mim. E alguém repetiu de novo. E parece que ficou umas 3 vezes. Davi, ele começou a querer saber, ele ficou interessado em ouvir aquilo novamente. E ele disse: esse é eu. Você vai ver como é importante ouvir? E Davi disse: esse é eu. Você imagina, a filha do rei devia ser uma moça bonita,
certamente era moça bonita, não é? E aí vem riqueza, aí vem bênção, e Davi estava com o seu ouvido aguçado ali, ele estava vendo o que estava acontecendo, não é? Tudo estava acontecendo, mas a sua audição estava bastante aguçada ali, e quando ele ouviu esta conversa, ele se interessou, ele disse: essa pessoa sou eu, quem vai derrubar esse gigante sou eu, quem vai tomar posse da riqueza sou eu, quem vai casar com essa moça sou eu. Meu irmão, muitas vezes nós perdemos bênção porque nós não paramos para ouvir. Mas se Davi tivesse ali desatento ao que estava acontecendo ali, eu acredito que ele não teria participado daquela batalha, derrotando aquele gigante. E tem outra coisa também aqui, a respeito da opção. Segundo Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, também é um versículo bastante conhecido da igreja. Quem achou também pode ler 4:3 Timóteo, por favor. 2 Timóteo 4:3. Quem encontrou para ler, por favor? 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vamos ficar só com a parte do comichão, né? Comichão no ouvido, eu estava vendo, o que é comichão? Comichão é uma coceira. É uma coceira no ouvido, né? É uma coceira. Então nós não podemos ter essa coceira no nosso ouvido e que ela venha impedir que nós ouçamos, né? Que nós estejamos atentos a tudo que Deus está falando conosco. É importante. Então, esse rapaz aqui, esse Bartimeu, este cego, aqui a Bíblia diz ouvindo, ele estava ouvindo que Jesus passava por ali. Então ele estava atento a tudo que estava acontecendo. Quando ele ouviu aquele barulho, aquele tropel de pessoas, eu acredito que ele perguntou: o que está acontecendo aqui hoje? Né? Que barulho diferente é esse? Quem é que está passando aqui? E aí alguém disse: é Jesus de Nazaré. E ele diz: agora eu tenho uma grande oportunidade de receber o meu milagre. Eu tenho uma oportunidade grande agora de receber o meu milagre, porque Jesus está passando por aqui. Glória a Deus. Então, ele tomou uma decisão também. O primeiro ponto que eu falei é saber ouvir. E o segundo ponto que eu coloquei aqui também, ele se humilhou. Porque a Bíblia diz que ele não só pediu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, filho de Davi, a minha situação, ele queria dizer: Jesus, filho de Davi, a minha situação só o Senhor pode resolver. Né? Só o Senhor pode resolver. A gente não sabe se naquele tempo tinha especialista em visão, oftalmologista, para tentar reverter o quadro daquele homem, mesmo que tivesse alguns quadros que não há como reverter. E ele sabia que Jesus passando por ali era a única pessoa que podia mudar aquele quadro. E ele, irmãos, não perdeu tempo. Ele começou a humilhar-se: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora você imagina, você falando com a pessoa, e cada vez que você está falando, a pessoa vai ficando distante. E é o que estava acontecendo com ele. Ele falou: Jesus, filho de Davi, mas Jesus ia caminhando. Jesus não parou, ele ia caminhando e a multidão seguindo. Então o segundo ponto aqui é humilhar-se. Tem humilhação maior do que essa, irmãos? É a mesma coisa que eu começar a chamar aqui, vou usar o irmão Ramiro como exemplo. O irmão Ramiro vai andando: Ramiro! E Ramiro nem está aí.
Ramiro, tem misericórdia, estou precisando de você. E Ramiro vai, quase dobrando a porta. E o Ramiro, tem misericórdia. Moço, tem humilhação maior que essa? É verdade. Alguém que vai caminhando, tomando distância, e você clamando, você chamando, você implorando, se humilhando. Aleluia. E Jesus tomando distância, mas tinha um negócio aqui. Ele começou a tomar distância e alguém disse: para de clamar. Aleluia. Para de clamar, porque ele não vai te ouvir. Aleluia. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele clamava cada vez mais. Aleluia. Quem sabe, se fosse eu dizia: deixa ele ir para lá. Meu Deus. Eu não vou me humilhar desse jeito não, publicamente, está me humilhando desta forma. Deixa ele embora. Ele não quer nada comigo, eu já sou um perdido mesmo, cego, mendigo. Ele não vai me ouvir. Mas esse homem aqui, aleluia, ele se humilhou. Jesus se distanciando e ele se humilhando, gritando. Jesus gritando, ele está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salmo 34:15. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Uma lição, irmão, bastante prática. Não estou trazendo nada novo à igreja. Salmo 34, no verso 15. 34:15. Olha no Senhor, repousa sobre o justo, os teus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha aí. Nós vamos ouvir isso? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa para nós, irmãos. Obrigado, irmão Joel. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Tem hora que parece que Deus não está nem nos ouvindo, né? Parece que Ele está tão distante. Às vezes sente isso. Mas eu quero dizer para você nesta noite que está aqui: Deus, Ele ouve o teu clamor. Ele ouve o teu clamor. Se você tem clamado ao Senhor, meu irmão, minha irmã, jovem, continue clamando, não desista não. Não pare de clamar, porque os olhos dele estão olhando para você. Aleluia. E os ouvidos do Senhor estão aguçados. Glória a Deus. Para ouvir o teu clamor. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo das nossas almas, ele às vezes pode falar pelo contrário: Deus não está te ouvindo. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está nessa humilhação? E parece que Deus não te ouve. Mas Deus não é surdo, irmãos. Ele ouve, mas Ele tem um tempo de responder. E a gente tem que estar com o nosso ouvido, a nossa audição espiritual agora. A nossa audição espiritual bastante aguçada, para quando Deus falar, quando Deus responder, você falar: é comigo que Ele está falando. É comigo que Ele está falando. Deus falou, foi comigo. Aleluia. Falou, foi comigo. Então, esse homem cego, ele toma essa atitude. Jesus estava se distanciando, mas esse homem, ele clamava cada vez mais. Terceiro ponto aqui, irmãos, que eu achei interessante também, o terceiro ponto, é a perseverança. Perseverança. Vocês vão ver que ele perseverou em clamar. Ele não desistiu de chamar por Jesus. Então ele clamava. Aqui a Bíblia diz: e muitos o repreendiam, versículo 48, e muitos o repreendiam
repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É Jesus, adorado e santo, aleluia. As pessoas repreendiam. Rapaz, não incomoda o mestre, não. Deixa de importunar. Ele não vai te ouvir, desista. Aonde ele já vai? Mas tem coisa que parece que Jesus faz de propósito, né? Diz, eu vou ver até onde ele vai. E Jesus ia se distanciando, mas a Bíblia diz que ele não desistiu. Ele era perseverante na oração, gritando, clamando. O irmão, não desista não. Não desista não, continue clamando ao Senhor. Parece que ele vai se distanciando, mas uma hora ele vai parar. Meu Deus! Glória! Ele vai parar. E ele vai te ouvir. Deus santo, aleluia! E quando eu falava sobre perseverança aqui, eu anotei, eu lembrei de uma passagem, uma parábola que Jesus contou também. Lucas capítulo 18, eu lembrei dessa parábola. 18, do versículo 2 ao 5. Eu queria que a igreja, o irmão lesse também. Lucas capítulo 18, uma parábola que Jesus contou, do versículo 18 ao 5. Do versículo 2 ao 5. 18, do 2 ao 5. Lucas capítulo 18, versículo 2 ao 5. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E algum tempo não quis, mas depois disse-nos, ainda que não tenho a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-me justiça, para que enfim não volte e me corrija. Coisa boa, né, irmãos? Você vê essa palavra de Jesus a respeito desse juiz que não temia a Deus nem os homens, mas contando Jesus nessa parábola, todo dia uma mulher batia na porta. Faz-me justiça a minha causa. E ele nem dava ouvido, mas de tanto aquela mulher insistir, quem sabe, eu acredito que não havia campainha, batia palma, vai lá ver quem é. Olha, é a viúva de novo, doutor. Mas ela de novo, é ela. No outro dia, batia palma de novo. Fala que eu não vou atender, mas é ela de novo. No outro dia, ele batia palma. Vai ver quem é. É a viúva de novo. Ele diz, eu vou atender, só por causa da insistência. Mas está insistindo demais. Eu vou atender. Meu irmão, continua insistindo em nome de Jesus. Ele vai te atender. Glória a Deus. Continua insistindo. Esse juiz aqui, ele não temia a Deus, nem aos homens, mas ele, por causa da importunação daquela mulher, ele parou para atender. E quando você está falando com Deus, você não está importunando ele, não, porque você é filho. Mas chega uma hora que ele dá, ele abençoa. Ele abençoa. Nós, como pai, nós temos essa sensibilidade, né? Eu me lembro que quando saiu aquele primeiro PlayStation, né, 2, Saulo era bem pequeno. E era caro aquele negócio quando saiu, né? Era caro. E todo dia o Saulo, pai, e o meu PlayStation? Oh, Jesus, esse negócio é caro. E eu dizia, o pai vai comprar. O pai vai comprar, eu vou levando, né? O pai vai comprar, calma, deixa eu baixar mais o preço, saiu agora, né? Mas ele não me deixava quieto. Todo dia que eu chegava no trabalho, vinha me encontrar, pai, o meu PlayStation. E o coração de pai não aguenta, irmão, sabe disso, né? Ele compra a prestação, compra no cartão de crédito, né? Faz uma prestação
preocupação, mas a gente, não é que a gente não quer dar, mas a gente faz aquela pausazinha para ver se eles desistem, né? De pedir, mas não desiste não, irmãos, eles continuam pedindo. Pensa que criança desiste do que eles querem, eles não querem nem saber, eles querem mesmo. E aí chegou um dia que eu falei, não tem mais jeito, não. Meu coração já não aguenta mais ele pedir, não é? Mas, de uma certa forma, é bom, irmão, que eles aprendem a dar valor, não é? Eles aprendem a dar valor àquele objeto. E aí no dia que eu cheguei, não é, naquela caixa, o PlayStation dentro, mas ele ficou numa alegria tremenda. E aí eu fiquei feliz. Tipo, irmão, Deus tem prazer de te abençoar também. O prazer de Deus é te abençoar também. Esse é o prazer do Senhor. Tenho certeza disso. Glória a Deus. Se está demorando, é porque Ele está preparando o melhor. Está preparando o melhor para você. Fique em paz. Confie no Senhor. Não desista. Continua batendo na porta. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E na hora certa, Ele vai falar: meu filho, está aqui. Mas se você não for perseverante, primeira vez que você bater na porta e a porta está fechada e parece que não se abre, e se você desistir, aí você tem prejuízo. Você precisa insistir, continuar pedindo, que Ele vai dar. Esse homem aqui, ele era perseverante. Ele era perseverante. E tem coisa, irmãos, que quando a gente olha, você vê, tem às vezes você que digo eu, né? Às vezes você entra numa loja e você começa a olhar alguma coisa que é cara, a gente olha no olho do vendedor. Parece que ele está falando: isso não é para você. Isso não é para você. Já viu isso? Eles fazem até pouco caso, te olha assim, do pé à cabeça, e diz: oh, isso não é para você. Não é verdade? E às vezes a gente, constrangido, às vezes até desiste daquilo que a gente vai buscar. E dessas pessoas aqui, eles desistem do céu. Desiste, cala, não incomoda o mestre. E você acha que ele calou? Calou nada. Ele começou a gritar mais alto. Aleluia! Aleluia! Quem precisa do milagre sou eu. Quem precisa da bênção sou eu, não são vocês não. Vocês enxergam não. Então eu vou continuar gritando, clamando. Eu sou persistente. Glória a Deus, meu irmão. Seja perseverante naquilo que você quer. Seja na vida, no mundo espiritual, como na vida secular também, não é? Como na vida secular também, não é? Então você não pode desistir a primeira vez que você bater numa porta e alguém não abrir, ou alguém bater a porta na sua cara. Não desista, continua batendo, com a hora a porta irá se abrir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é interessante isso aqui, esta passagem bíblica, né? E aqui ele continua dizendo: então Jesus parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Mas tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui também, nesse texto também, quando Jesus mandou chamar ele,
Aqui logo no versículo 38 diz: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que ele passava repreendiam para que se calasse, e ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse, e chegando ele perguntou dizendo: o que queres que te faça? Agora, uma coisa interessante, irmãos, que quando Jesus mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez, ele carregava uma capa. Nós não vamos entrar nesse detalhe da capa, né? A capa ela tem uma história, por que ele usava a capa, não é? Mas certamente ele usava aquela capa, eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele usava uma capa. E quando Jesus, alguém chegou e disse: olha, Jesus mandou te chamar, a primeira coisa que ele fez foi tirar aquela capa e jogar fora. Então, o ponto 4 aqui é desapego. É o desapego daquele homem. Quando alguém chegou e disse: o mestre te chama, ele arrancou a capa e disse: capa, eu não te quero mais. Eu não preciso mais de você. E quem sabe alguém arrancou a capa. Não, mas eu não quero mais, porque Jesus já mandou me chamar. Para que eu quero mais isso? Isso não precisa me acompanhar mais. Deixa esse negócio para lá, eu não quero mais esta capa, eu não preciso mais dela. E quem sabe alguém, mas você não sabe nem para que Jesus te chamou? Para quê? Se ele me chamou, é porque alguma coisa ele tem para mim. Ele tem para mim. Não vou mais levar essa capa comigo, não quero mais ela. Irmãos, e tem gente que às vezes Deus quer abençoar ele, mas ele continua carregando aquele negócio lá. Tem pessoas que ele se apega a coisa velha, não é? É um carro velho, não sei de qual ano, carburador, ainda usa aquele platinado. Rapaz, vem esse negócio aí, dá um trabalho danado. Não, mas isso aqui veio lá do meu avô, não sei de quem, isso tem uma história. E rapaz, mas tem tanto carro novo aí com tecnologia avançada, injeção eletrônica, direção hidráulica, câmbio automático, não é? Vidro elétrico, desembaçador e não sei o que, mas ele fica pegado naquele carro velho lá, pipocando. Ele não se desapega daquilo, irmãos. E Deus diz: rapaz, eu quero te dar uma coisa nova. Joga esse negócio para lá, eu tenho uma coisa nova para você. Eu tenho uma coisa bem melhor para você. Essa pessoa fica pego naquilo, meu irmão. Eu estou dando o carro aqui como exemplo, não é? Mas tem tanta coisa que às vezes Deus quer que nós tomamos posse, mas a gente fica preso a coisas velhas, não é? Não, isso aqui é de estimação. É de estimação. Mas aquela capa andou tanto com aquele cego, não é? Estava sobre as costas dele, mas quando Jesus mandou chamar, ele disse: vai, fica aí, quem quiser pegar, pega. Eu não quero. Para que eu quero mais? Eu não vou precisar mais dela. Meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Tem coisa que a gente tem que desapegar e às vezes dói. Glória a Deus. Tem coisa que dói mesmo. Por exemplo, vamos ter aqui, eu não vou nem ler, que o tempo não dá, mas lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua família. O que é que Deus estava falando a Abraão? Se desapegue disso. A bênção é só para você. Vai só. Sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Isso doeu ou não? Como doeu? Eu me lembro quando eu saí do meio da minha família, irmãos. Eu deixei meus pais, minhas irmãs. Isso doeu dentro de mim. Mas Deus queria que eu saísse do meio da minha parentela. Então tem coisas, irmãos, que Deus faz
E depois a gente vai entender amanhã o que é que Deus queria com a gente. Então, quem sabe, meu irmão, nesta noite tem alguma coisa que você precisa pegar, porque Deus quer te abençoar mais e mais, e você não está entendendo ainda. Né? Quem sabe Deus tem usado, não, joga esse negócio fora, deixa para lá, porque eu tenho coisa melhor para você. Tem coisa melhor para você. E Deus tem coisa melhor para você, meu irmão. Deus tem coisa boa para você. É o Deus que tem nesta noite coisa maravilhosa para você. Glória a Deus. É só desapegar, quem sabe, de algo que vem ali te acompanhar há tanto tempo e você não tem coragem de deixar. Mas nesta noite a palavra de Deus nos traz essa orientação. Quinto ponto, o quarto é desapegar. Esse cego aqui nem estava aí com a capa, né? Talvez se fosse outra pessoa, dizer, não, dobra aí minha capinha, eu não vou pôr nas costas não para Jesus não ver, mas eu vou levar ela dobradinha. Na hora que Jesus fazer o milagre, chegar lá em casa eu vou lavar ela, né? E deixar ela de recordação, para lembrar do meu passado. Eita! Né? O negócio é sério. Para me lembrar do tempo que eu pedi esmola. Para me lembrar do tempo que eu era mendigo. Eu vou levar essa capinha guardada. Vou lavar, vou guardar ela lá bem guardadinha. Para toda vez que eu olhar para ela, eu lembrar. Meu irmão, aleluia, se Deus prometeu coisa nova, joga ela fora. Glória a Deus! Joga fora, não quero mais não. Aquele que está em Cristo. Não quero mais não. Tem gente aí que recebe uma cura e guarda a muleta. Guarda. Para que eu quero morrer, meu Deus do céu, né? E recordar o tempo que eu andava mancando, puxando da perna. Para que eu quero? Não é verdade? Nós não precisamos mais dessas coisas, não é? Deixa o passado para lá, vamos viver o presente em nome de Jesus. Se Deus fez coisa nova na tua vida, não é? Tem gente que fica só lembrando, tem gente que fica só recordando o passado. E o pior é que às vezes ele recorda só o tempo ruim, o tempo da vaca magra, né? Fica só recordando coisas ruins. Meu irmão, olha para frente, levanta a cabeça. Glória a Deus. Olha para frente, levanta a cabeça e diz: o meu Deus tem coisa boa para mim. Tem coisa boa para mim. Glória a Deus. Aleluia. Quinto lugar, quinto ponto aqui, que eu vi nesse cego, essa qualidade nele, é ter um objetivo. Porque quando ele foi até Jesus, Jesus sabia que era cego, mas Jesus disse assim: que queres que eu te faça? Você acha que ele perdeu tempo? Ele disse: Senhor, que eu vejo. Quer dizer, ele tinha um objetivo. E tem gente que pede, clama, mas quando Jesus disse: o que é que você quer? Ele nem sabe o que é que ele quer. Ele não sabe o que é que ele está pedindo, ou não sabe pedir. E a Bíblia diz: pedis e não recebeis, por quê? Pediu mal. Meu irmão, nós não podemos pedir mal. Quando você for falar com Deus, faça uma oração racional. Porque tem gente, irmãos, a gente sempre ora uma oração coletiva junto com pessoas, e às vezes a pessoa faz uma salada tão grande, não é? E mistura tudo, e às vezes você pergunta: você pediu o que para Deus? O que você falou? Ele nem sabe o que ele falou com Deus, o que ele pediu. Não, ele faz aquela salada, ele não faz aquela oração racional, sabendo o que é que ele quer, sabendo, aleluia, o que é que ele quer. Então, quando Jesus falou: traz ele aqui, o cego chegou, Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? Você quer o quê? Ele disse: eu quero ver. É a única coisa que eu quero, é que o Senhor me dê a visão de volta. Se eu estiver enxergando, para mim está tudo bem.
Glória a Deus. Ter um objetivo, saber o que quer. Sexto ponto. Aleluia. Sexto ponto aqui. O relógio está bem na minha frente. Está bem na minha frente o relógio. E logo viu, não, aqui também o versículo que eu queria comentar aqui, o 42, e Jesus disse: vê, a tua fé Salvou. te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Então, não foi a fé de Jesus, foi a fé dele. Então, o sexto ponto aqui, na qualidade deste homem, que eu vejo é que ele tinha fé, porque Jesus disse: vai. Eu acredito que ele já ia saindo mesmo, e Jesus disse: mas tem um detalhe, hein? Foi a tua fé que fez isso. Foi a tua fé. Foi a tua fé. Foi a tua fé. Meu irmão, se você tiver todas essas qualidades aqui, ou algumas delas, saber ouvir, humilhar-se diante do Senhor, ser perseverante, se desapegar quando o Senhor mandar, ter um objetivo, você sabe o que, e ter fé. Se você tiver fé, coisas grandes Deus fará na tua vida. É a fé. A Bíblia diz que a fé ela faz. Olha, rapaz, não foi a minha não, hein? Foi a tua fé. Foi a tua fé. Como eu disse no começo, como é que não é fé? Jesus, já distante, virado as costas, que aquele homem, ele não desistia de clamar, e no coração dele ele dizia: ele vai parar. Ele vai parar e vai atender, porque eu tenho fé. E quando Jesus diz: vem, traga, ele joga a capa fora, com fé. Diz: eu não preciso mais dela, porque agora eu vou enxergar. Oh, meu irmão, glória a Deus. Aleluia. O que Deus tem preparado para você é coisa que você nem imagina. É tão grande que muitas vezes nós nos sentimos tão limitados diante do que Deus tem para nós, diante do que Deus tem para você. Às vezes você é tão limitado, tão pequeno, mas eu quero dizer para você que veio aqui nessa terça-feira ouvir a palavra de Deus. Não desista dos teus sonhos, continua crendo. Glória a Deus, que uma hora Ele irá parar, Ele vai te ouvir. Cura é um milagre, é uma bênção material. Espere, tenha paciência. Tenha paciência, que na hora certa o milagre vai chegar. Porque nessa trajetória, vocês viram aqui que apareceram muitos para dizer: deixa de clamar. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Mas você acha que aquele homem tem ouvidos a isto? Ele não parou de clamar. Querido, nesta noite, continua buscando o Senhor. Clamando ao Senhor. Alguém diz: não vai te ouvir nada. Esse milagre não é para você. Não é para você. Mas não desista disso, não. Creia no milagre do Senhor. Queria convidar a igreja para ficar de pé, que eu passei 5 minutos. Glória a Deus. 6 pontos fundamentais para uma mudança radical na vida de um homem. Houve uma mudança radical na vida dele, sim ou não? Sim. Quem andava pelo amor dos outros, quem precisava ser guiado pelos outros, e agora sai glorificando a Deus, de cabeça erguida, dizendo: não preciso mais disso, porque agora eu tenho visão, porque agora eu enxergo,
Glória a Deus. Meu irmão, glória a Deus. Aleluia. É uma mudança radical. Uma mudança radical aconteceu na vida daquele homem. Não precisou ser mais mendigo, não precisou mais pedir esmola, não precisou mais carregar uma capa, não precisou andar mais guiado por ninguém, porque agora ele estava enxergando. Por quê? Porque encontrou com Jesus e não desistiu. E não desistiu. Glória a Deus do seu milagre. Que nesta noite você possa sair daqui crendo que o seu milagre chegará em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite para nós encerrar. E que esta palavra, como ela falou comigo, possa ter falado com você também nesta noite, a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está aqui a tua igreja, Senhor, que chegou a esta casa de oração, chegou aqui os teus filhos, e tu conheces a necessidade de cada um que chegou aqui neste lugar. Tu conheces, ó Deus, tu conheces os corações, tu sabes as necessidades do teu povo, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, material, Senhor. Ó Deus, tu sabes o milagre que a tua filha precisa. Tu conheces o milagre que a tua filha precisa nesta noite. Jesus querido, tu é o Deus que faz milagre. Tu é o Deus que opera maravilha. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que ouve o choro daquele que chora, daquele que misericórdia de nós, ó meu Senhor, pois nós carecemos da sua misericórdia, nós carecemos da sua graça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, como o Senhor ouviu aquele testemunho individual, que naquele estado, naquela condição, ele clamou a Ti, ele gritou, ele foi perseverante. Oh meu Deus, se o Deus não temendo a Deus e nem aos homens, atentou para a situação daquela viúva, não para mais, Senhor, que é bom aos teus escolhidos que te clamam. Oh Deus, olha para a nossa necessidade, Senhor. Oh meu Deus, oh poderoso Senhor, leva os teus filhos em segurança. Guarda teu povo pelo caminho, Senhor, porque os dias são maus. Senhor, protege a tua igreja, nos dá uma noite de paz. Protege aqueles que estão na escola, protege aqueles que estão vindo do trabalho. Senhor, nos guarda, Senhor, nesta noite. Protege a nossa casa, a nossa família. Oh Jesus querido, dá-nos uma noite de paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós. Todos digam amém.